Fala galera, cá estou eu mais uma vez com um vídeo para vocês. Hoje vamos falar sobre 5 tipos de professores que você tem que passar longe. Oh, this you crazy mother. Ou então não contratar na sua academia. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Caso você seja dono de academia e esteja procurando perfil de algum professor, não contrate esse tipo de professor. Caso você seja aluno, não procure este tipo de professor. E caso você seja professor, não seja este tipo de professor. Tudo bem que alguns que eu vou falar aqui, normal você ter um pouco desse tipo de professor dentro de você, porque ninguém é exatamente perfeito. Com certeza você dá alguns graves de vez em quando, é normal isso, é normal. Você não é sempre do mesmo jeito o tempo inteiro. Então vamos lá, caso você faça isso, veja algum professor que faça, perceba e tente ajudar falando que a pessoa está fazendo isso e não é certo. Caso seja você rever e não faça mais, porque querendo ou não isso pode prejudicar o seu trabalho, ou então prejudicar a sua experiência como um aluno. Vamos nessa! O primeiro tipo de professor é aquele professor medroso. Mas assim, não é ruim, mas também não é exatamente totalmente bom. Por quê? Este tipo de professor consiste em ser medroso de tentar inovar a aula. Porque ele já tem aquele manual, ele sabe exatamente como comandar uma aula de dança. Ele sabe o que é certo e o que é errado, o que não dá certo e o que dá totalmente certo para a diversão de seus alunos. Então ele tem medo de inovar, então ele está naquela certa comodidade em dar aula. Ele, não, vou fazer isso porque eu sei que assim vai dar certo. E então ele não faz algo novo para diferenciar um pouco a aula e dar uma experiência nova para os seus alunos. Tipo eu, por exemplo. Mas é isso, estou começando agora no ramo e vamos ver. O segundo tipo de professor é o professor vida louca. Bom, ele é bom. Esse tipo de professor é bom, porque querendo ou não, é o oposto do que eu acabei de falar para vocês. Mas ao mesmo tempo, se ele for muito vida louca, isso vai dar uma experiência um pouco ruim para os alunos. Por quê? O professor vida louca é aquele que sempre está procurando inovar a aula. E isso é bom, você está sempre inovando a aula para que não fique muito monótona e mostrar experiências novas para o seu aluno. Porém, se você fizer muito disso o tempo todo, você perde um pouco da sua identidade na aula. E isso é bom. Não é totalmente ruim, isso é bom. Então, você pode procurar um professor assim que vai ter uma boa experiência. Você pode contratar um professor assim também que vai ser excelente para os seus alunos. Porém, alguns alunos não vão se adaptar com esse tipo de profissional. Mas isso aí vai de aluno para aluno. Agora, este professor é problema. Professor sem relógio. Digamos assim. Por quê? É aquele professor que sempre, toda aula chega atrasado. E não é questão de 2, 3, no máximo 5 minutos de atraso. Porque querendo ou não é normal, questão de trânsito. Muitos professores de dança dão aula em um lugar, depois tem que se locomover para outro totalmente distante. E nesse meio caminho pode ocorrer de ter engarrafamento, né? Algum engarrafamento que normalmente não tem ali por conta de acidente ou então qualquer um outro motivo, chuva, isso e tal, ônibus que quebrou, porque nem todos os professores vão de carro, de moto ou afins. Então é normal você atrasar. Porém, tem aquele professor que sempre chega atrasado. E não é 5 minutinhos, é 10, 15 minutos de atraso. E isso prejudica muito o tempo de aula dos alunos, principalmente porque nas academias tem um tempo certo, de tal horário a tal horário. Se o professor atrasar uns minutinhos, vai atrapalhar porque não vai ser o tempo de duração exato de aula para aquela turma.
E também vai ser ruim para os alunos, porque os alunos chegam cedo. Alguns chegam atrasados, né? Vai de aluno para aluno também. Mas os alunos chegam cedo e tem que esperar o professor chegar e tudo mais. E toda aula é aquilo que vai desmotivando a turma. Os alunos vão se retirando da sala. E também um ponto assim, que é prejudicial caso a academia ou então a instituição que contratou esse professor demite esse professor atrasado. Os alunos já estão acostumados com aquilo. Já está acostumado o professor sempre chegar atrasado, então contrata um novo professor que seja pontual e a turma sempre vai estar chegando atrasado na aula, e isso prejudica um pouco no começo com esse novo professor, porque ele fica naquela, pô, será que os alunos chegam só atrasados? Será que minha aula não é tão boa assim? Eles estão se recusando a vir até a minha aula? Pode ser que ocorra esse tipo de pensamento no professor, então é prejudicial para ambas partes, professor, aluno, instituição. O quarto tipo de professor é o professor preguiçoso. Assim, tem dias que realmente não dá para ser sempre aquele professor agitado, pá, vamos. E sim você chegar, não galera, hoje eu não tô muito bem, vamos pegar uma aula bem tranquila aqui, mas é só hoje, tudo mais. A aula que vem eu vou repor essa aula com só músicas pauleiras, umas músicas bem agitadas, ou então algumas técnicas agitadas, dependendo do tipo de aula que você dá. Mas hoje vamos na manha, porque eu não estou muito bem. Tudo bem o professor fazer isso uma aula ou outra, mas tem professores que toda vez fala isso. Galera, eu não tô muito bem hoje. Já chega na outra aula, tô com uma dor de cabeça. Minha perna tá doendo. Não, cara, foge de um professor desse. É sério, você não vai ter uma boa experiência com esse tipo de professor. Se é um professor preguiçoso, procure outro. E se você ser um dono de uma academia e tem esse tipo de professor, chega, conversa com ele. Né? Não precisa exatamente demitir, chega, conversa. Não, toda aula você faz isso e aquilo outro. Tenta manter um pique legal aí para a turma, porque a turma está desanimando por conta disso. E em quinto lugar, é o professor máquina. Bom, ele não é totalmente ruim nem para os alunos, nem para a instituição, é mais questão dele mesmo. Porque esse tipo de professor máquina, que eu quis dizer, porque máquina faz o quê? Você programa uma máquina para fazer um serviço, ele vai fazer apenas aquele serviço, só aquele serviço. Ou seja, o professor de dança máquina chega na instituição, dá a sua aula, pode ser uma aula maravilhosa, mas é aquilo, chega, dá aula dele, vai embora. Chega, dá aula dele e vai embora. E o que falta nesse tipo de professor? Ele mesmo se autodivulgar, chega nas redes sociais. Porque hoje em dia o mundo é feito por redes sociais, então você tem que estar sempre divulgando o seu trabalho. Aí isso deixa de ser professor máquina, porque assim, você foi contratado para dar aula em tal lugar, então é obrigação deste tal lugar, dessa instituição, academia, seja lá o que for, divulgar que lá tem aula. Não é bem assim. Você está fazendo o seu trabalho e você tem que ser reconhecido no trabalho, no mercado de trabalho. Então você só vai ser reconhecido no mercado de trabalho se você mesmo se autodivulgar, porque a instituição vai divulgar a instituição. Não vai ser só a sua aula em específico que está sendo divulgada, e sim todas as aulas que existem naquele local. Então você, como bom profissional, tem por obrigação de autodivulgar-se. Pega pelo menos uma vez no mês, né, que seja, chega nos grupos de Facebook, divulga nos grupos do WhatsApp, você tá sempre lá nas redes sociais, pega no histórico do Instagram. Eu, por exemplo, não utilizo meu Instagram, o histórico dele é a coisa mais rara que tenho a utilizar, né? Eu tô mais nos grupos aqui divulgando os meus vídeos. Eu tenho esse problema, eu tenho que divulgar mais as minhas aulas para que lotem mais as minhas aulas, porque quanto mais aluno na aula, mais o professor vai estar motivado de estar fazendo esse trabalho que ele está falando assim, não, quanto mais alunos eu estou ganhando, é sinal de que minha aula realmente é boa, porque se você está sempre com os mesmos alunos, sempre a mesma quantidade de alunos, fala assim, pô, minha aula é mediana, não é lá essas coisas, ela não é ruim, porque se fosse ruim eu não estaria com esses alunos até hoje. Mas também ela não é excelente pelo fato de estar sendo sempre bem divulgada e cada vez mais alunos está vindo aqui reconhecer o meu trabalho. Então,
É isso aí, galera. Se vocês tiverem gostado deste vídeo, deixa um like, deixe sugestões de temas aqui embaixo também nos comentários. Caso vocês queiram a parte 2 também, de trazer mais tipos de professores, deixe aqui nos comentários. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau.